Tá dando para ouvir agora? Acidentes acontecem, né? Nós estamos trazendo mensagens baseadas na primeira carta de João. E são mensagens atuais, porque a palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus, ela sempre vai se atualizando e ela é real, é importante para os nossos dias. O título da mensagem de hoje é Estamos na última hora. Estamos na última hora. Essa palavra última hora, ela é sinônima, né, da palavra últimos tempos, fim dos tempos, e também os últimos dias. São duas palavras que estão sempre ali juntas e que se refere ao período desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno, a sua segunda vinda. Então, naquele momento em que os irmãos estavam vivendo ali no primeiro século, um tempo de perseguição, um tempo difícil, ali já era esse período, já começava esse período, que, como nós falamos aqui, se refere aos últimos tempos, à última hora, ou os últimos dias. Porém, na medida em que o tempo for passando, esse período ele vai avançando, mais perto ainda a gente se encontra realmente do final, do fechamento das cortinas, onde esse tempo vai se encerrar. Nós estamos vendo muitas situações nos últimos dias acontecerem. E a gente percebe, olhando para as Escrituras e para a escatologia é o estudo do final dos tempos, né? A gente vê que as coisas estão se afunilando, os fatos, eles não mentem. Recentemente, vocês viram o atentado contra o Donald Trump, né, que é candidato à presidência dos Estados Unidos, e agora ele falando que ele vai fazer uma reviravolta no mundo, vai acabar com a guerra da Ucrânia, ele vai colocar um ponto final na guerra de Israel contra o Hamas lá na faixa de Gaza. Quer dizer, ele está dizendo que vai resolver tudo, né? E quem resolve tudo, se a gente parar para pensar, olhando para a escatologia, é o anticristo, né? No fim dos tempos. Mas é um resolver tudo enganoso. Irmãos, essa semana, não sei se vocês acompanharam, aconteceu também um apagão cibernético em várias partes do mundo. Os bancos foram afetados, os aeroportos, bolsas de valores e muitas outras situações que geraram problemas em boa parte do mundo. Eu ouvi inclusive uma reportagem na manhã da sexta-feira, foi na sexta, né? E eles disseram que, eu não lembro se é o aeroporto de Congonhas ou o de Cumbica, eles estavam registrando tudo à mão, né, os voos por quê? Porque os computadores pararam e tudo com recados em papéis. Do digital voltou a ser o analógico, né? Já pensaram nisso?
e as complicações com relação ao sistema aéreo, a toda a complexidade de voos. Já pensou se tudo isso para? Que caos, hein? Não dá nem para imaginar. Mas enfim, é importante essa mensagem para a gente ser despertado para a realidade de que nós não somos daqui. Nós somos apenas peregrinos neste mundo. Vamos ler apenas o versículo 18 de 1 de João, capítulo 2. Não sei se essa água já estava aqui. Obrigado. Filhinhos aqui é com a igreja, é com o povo de Deus. Esta é a última hora, como vocês ouviram, que o anticristo vem. Assim, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Alguns membros da igreja lá no tempo de João, e João era um pastor, e era um homem sábio que andou com Jesus e que viu as grandes maravilhas do Senhor Jesus, que ouviu seus ensinamentos e que guardava no coração as palavras de vida eterna. E nesse tempo em que alguns na igreja estavam ensinando heresias e muitas contradições acerca da palavra de Deus, João teve que lidar com isso. E aqui nesta carta ele denuncia e expõe os erros desses falsos mestres ou falsos profetas, falsos cristãos, e isso resultou na saída deles da igreja. Eles saíram, eles não permaneceram. Aqui nós encontramos importantes orientações que valem para os nossos dias, como a gente já falou. Mas antes de nós continuarmos, vamos orar. Pai de amor, eterno Deus, quão grandioso és tu, Senhor, quão magnífico, quão glorioso, quão pleno de graça. Nós te amamos, ó Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar à tua igreja, a falar ao meu coração, a todos aqueles que estão ouvindo, acompanhando pela transmissão. Ó Deus, que tudo possa concorrer para a glória do teu nome. Santo Senhor, em nome de Jesus, repreenda o maligno, repreenda, Senhor, que toda desatenção, toda preocupação, toda ansiedade ou qualquer outra situação que possa impedir a tua palavra de chegar ao coração dos ouvintes, que agora saia daqui, saia de perto daqueles que estão ouvindo, saia da mente, saia do coração, saia agora, Satanás, leve embora tudo que te pertence, em nome de Jesus, e não volte mais. Amém. Amém. No primeiro versículo que a gente leu aqui, no versículo 18, ele fala da última hora, como a gente já deu alguma clareza aqui, e também fala do anticristo e dos anticristos. Alguns teólogos costumam dizer que é o já e o ainda não. Não sei quem já estudou teologia, né, já ouviu essa frase, a frase do já e ainda não. Já aconteceu, já existiu, já se manifestou, mas ainda não se concretizou o fim, ainda não se completou, ainda não houve um desfecho final. É o já e o ainda não.
E por que esse já e ainda não? Satanás, por exemplo, já foi derrotado, mas ainda não totalmente. Ele está agindo no mundo, sim ou não? Um outro exemplo: o anticristo, ou os anticristos, eles se manifestavam e eles usavam as pessoas lá no início da igreja e durante toda esta era, durante todos os séculos, e ele continua agindo. Os anticristos, ou Satanás, usando as pessoas para ir contra, porque a palavra anticristo significa aquele que é contra o Senhor, que é contra Cristo, é aquele que muitas vezes até quer ocupar o lugar dele. A palavra anticristo significa isso, quer roubar o lugar dele. Então, já aconteceu, continua acontecendo, mas vai haver um desfecho final. Por que ele fala aqui os anticristos e o anticristo? Porque na medida que o tempo está passando, o derradeiro anticristo vai se manifestar. É aquele que virá para enganar a toda a sociedade e até muitos que afirmam serem cristãos e não são. Muitos anticristos já surgiram. Dentro do estudo da teologia, a gente já viu que alguns deles foram, por exemplo, Hitler, ou Nietzsche, ou, por exemplo, Stalin e outros, que levaram muitas pessoas à morte. E quando não foi morte física, foi morte espiritual, ou até mesmo uma morte intelectual. Foram homens usados pelo maligno, homens que se revelaram ser contrários ao Senhor Jesus, homens que se revelaram querendo tomar o lugar daquele que é o Senhor, procurando chamar toda a atenção para si. Mas aqui no texto nós encontramos no versículo 19 que haviam pessoas que eram anticristos e que saíram do meio do povo de Deus. Vamos ler o versículo 19? Deixa aberta a sua Bíblia aí nessa parte. Estes são identificados como aqueles que abandonaram a igreja. Diz assim o texto: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Estamos bem perto da última hora, porque os últimos dias já estão aqui, já estamos vivendo. Cada vez mais eu tenho encontrado pessoas que estão, infelizmente, fora do convívio da igreja. Pessoas que um dia ficaram ou foram frustradas, foram machucadas, pessoas que adquiriram uma aversão à igreja. Cada vez mais eu tenho encontrado pessoas assim. Pessoas que, aliás, existem alguns que nem podem ouvir falar de igreja, nem podem ouvir falar de pastor, de diácono, de nada, porque parece eles sentem uma ojeriza, uma coisa assim repugnante. Mas muitos, infelizmente, acabam até se voltando contra a igreja.
eu acredito até que estes que se revoltam ao ponto de desejar o mal e a destruição da igreja de Cristo, porque Jesus disse que haveria sim o joio no meio do trigo, né? Existe sim pessoas na igreja as quais estão sendo lapidadas pelo Senhor. Existem pessoas que estão ainda se desenvolvendo e crescendo, porque são novos, ou porque, como a gente falou a semana passada, são pessoas que estão no processo de amadurecimento. Mas infelizmente nós encontramos pessoas, muitas que estão fora, que não compreendem dessa forma, estão com o entendimento ou os olhos espirituais. Você conhece alguém assim? Alguém que está fora e não quer retornar? Alguém que, ou alguns que não conseguem sair da situação em que estão, às vezes um vício, às vezes se apegaram demasiadamente aos entretenimentos do mundo, a tudo aquilo que o inimigo usa para atrair, para tomar a mente, para tomar o coração, e essas pessoas não têm mais forças para voltar, ou elas não querem voltar, porque elas adquiriram uma cegueira espiritual e uma compreensão de que, entre aspas, estar longe da igreja é ser livre, quando na verdade não é. Estar neste mundo, longe de Cristo, é viver na escravidão do pecado, é viver servindo a outros deuses, menos ao Senhor. Quando nós estudamos a história da igreja, nós adquirimos uma compreensão de que as seitas, as religiões e muitas denominações que se dizem cristãs foram criadas ou nasceram de pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja cristã. São anticristos, porque estão contra o Senhor, porque querem roubar o lugar daquele que é o único que pode merecer a glória e a honra. Nós vemos, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Quem fundou esta seita foi um homem que um dia já foi, entre aspas, evangélico. Quem fundou os Mormons foi também um homem que um dia já esteve dentro de uma igreja protestante. Quem começou a igreja adventista do sétimo dia também foi uma pessoa, uma mulher que um dia esteve em uma igreja protestante. E muitos outros, poderíamos citar aqui muitas outras religiões, igrejas ou denominações que infelizmente se afastaram, que infelizmente deixaram o caminho, que se tornaram igrejas ou denominações que não tem nada a ver com o Senhor, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Quando a gente pega, por exemplo, os adventistas, eles dizem que seguem as Escrituras, quando na verdade, se você se aprofundar mais, é que a gente não entra lá dentro, né? E também nem quero. Eles seguem muitas e muitas ordenanças que são da profetisa chamada Ellen White, aquela que idealizou e escreveu alguns livros que se tornaram a regra de conduta, em muitas ocasiões, dos adventistas.
Sim ou não? Quem conhece? Irmãos, nós precisamos estar com os olhos espirituais abertos para que a gente não caia no erro doutrinário de certas igrejas que se dizem cristãs. Quando uma pessoa, eu entendo assim, quando uma pessoa sai da igreja, ou por algum motivo ela se distancia, ela se afasta do corpo de Cristo, se essa pessoa é escolhida de Deus, em algum momento o Senhor a trará de volta. Em algum momento o Senhor vai atrair para perto dele. E se houver tempo, o Senhor vai disciplinar essa pessoa e vai moldar e vai fazer com que ela se transforme num vaso ou num instrumento precioso do Senhor, a fim de que ela possa frutificar e fazer com que o reino de Cristo se expanda e o nome dele seja glorificado. E se não der tempo, se essa pessoa é uma escolhida de Deus e ela se afasta, ou ela fique um longo tempo longe, ainda que seja lá nos 45 do segundo tempo, né? Na prorrogação, o juiz está para apitar, o Senhor traz para perto. E o Senhor fala: você é escolhido, você é escolhida. E você não vai estar lá num lugar de sofrimento e dor, mas vai estar comigo por toda a eternidade. Como Jesus falou com um daqueles malfeitores lá da cruz, né? Um deles se arrependeu, mas o outro não quis. Só que dentro desse mistério todo, só Deus é que sabe e conhece estes escolhidos. Nós não sabemos. Amém? Nós não sabemos quem são, quais são. Há pessoas lá fora que a gente às vezes pensa: olha, esse aí não tem jeito, olha, esse aí esquece. Mas Deus é que sabe de todas as coisas e Ele vai trazer. Talvez a gente olhe assim: esse aí é um servo de Deus, hein? Olha, vive ajudando as pessoas, vive pregando, conhece com profundidade a Escritura. Olha, é um exemplo. Mas naquele dia, o Senhor vai dizer a ele: olha, não vai dizer infelizmente, mas porque Deus Ele é justo. Ele vai dizer: olha, você teve todas as oportunidades, porém você não aproveitou. Então aqui não é teu lugar. Misericórdia. Irmãos, precisamos como igreja estar atentos, ou estarmos atentos ao que as Escrituras nos ensinam. A salvação é individual, ela não é coletiva, ela não é familiar. Eu não posso salvar o meu filho, amém? Eu não posso salvar os meus netos, eu não posso salvar, embora eles sejam pequenininhos, né? Eles não têm a compreensão do pecado, os netos, eu falo dos netos, né? Nós entendemos que pelo fato deles não terem ainda a compreensão, o discernimento do que é pecado ou não, o Senhor não leva em consideração, amém? E o que eu quero dizer é que a salvação é individual, só você sabe, é um particular entre você e Deus, amém? Jamais eu posso julgar alguém e dizer assim: você vai para o inferno, você está condenado, você está perdido, você não tem jeito. É Deus, é entre Ele e Deus, é entre a pessoa e o Senhor. Por isso, não pare, não pense em sair
da comunhão do povo de Deus. Não faça isso. A Amanda falou, né? Foi você, Amanda, que falou que a igreja é um lugar onde a gente aprende uns com os outros, né? Mas a igreja também pode ser comparada a duas ferramentas de ferro. É o ferro afiando o ferro. Amém? 2 facões, por exemplo, um bate no outro, né? Para que eles se tornem afiados e sejam então usados com bom proveito, cortando ou podando árvores ou retirando frutos de uma árvore, por exemplo. Amém? Cortando o capim e assim por diante, né? E quando o ferro bate no ferro, sai o quê? Faísca, fogo. E assim muitas vezes né? Com a gente. Sim ou não? Muitas vezes acontece isso, um atrito. Mas é para o nosso bem. É para a gente aprender. É para a gente se tornar melhor. É para a gente usar aquela situação, não apenas para o nosso proveito, mas também para ajudar outros. Porque se eu tiver afiado, eu vou ajudar outros a se tornarem afiados também. Glória a Deus. Mas nós não estamos sozinhos. Vamos ler o verso 20? Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai. Em outra versão diz: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Mas quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Nós não estamos abandonados neste mundo, no sentido de que a gente precisa adquirir forças descomunais para continuar na caminhada da fé. A palavra de Deus afirma que nós temos a unção, e essa unção, ela é o dom, ou a capacidade, ou o poder que vem do Espírito Santo de Deus sobre os escolhidos do Senhor. Amém? Sem esta unção, nós negaríamos o Senhor Jesus. Nós negaríamos a fé nele. É o Santo Espírito de Deus. É esta unção, é a presença dele, é o poder dele, é a manifestação dele que nos leva a sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos regenera e nos leva ao conhecimento do Senhor e da sua graça. É ele quem nos dá autoridade contra o mundo, contra o pecado e contra o maligno. Essa unção é ela que nos ajuda a pôr em prática todos os demais dons espirituais. Amém? É a unção que vem do Santo Espírito de Deus. No Antigo Testamento havia a unção no sentido de passar o óleo e tornar objetos. Esse óleo era consagrado a Deus, e havia a unção por parte dos sacerdotes nos objetos cultuais lá do tabernáculo e também do templo. Então a bacia de bronze, o candelabro e tudo o mais que se referia, até mesmo as vestes dos sacerdotes, eram ungidas para que o culto ao Senhor fosse um culto sagrado,
um culto que glorificasse a Deus e que não podia ter nenhuma impureza. Isso foi no Antigo Testamento. Havia também a unção das autoridades, por exemplo, dos reis, né, e também dos sacerdotes, quando eles eram separados para, ou no caso do rei, se tornar a maior autoridade da nação, no caso de Israel, né, e dos sacerdotes, por eles serem os representantes de Deus diante do povo. Somente essas duas situações é que havia a unção com óleo e que Deus aprovava. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não encontramos mais a unção de objetos. A unção, como muitas vezes eu quando cheguei na igreja há muito tempo atrás, eu aprendi ali, e também por falta de conhecimento, que se podia ungir coisas, a fim de que o inimigo não tocasse, a fim de que tal coisa seria guardada por Deus, ou aquilo seria abençoado por Deus. Mas no Novo Testamento nós não encontramos em nenhum lugar, a não ser a unção aos enfermos, que é uma unção que ali acontece acompanhado de oração para que aqueles enfermos sejam curados. Ponto. Amém? Então, no Novo Testamento não existe mais ungir porta de casa. Até mesmo eles pegam este exemplo lá do tempo em que os umbrais das portas, eles foram, passou-se o sangue, né, do cordeiro, na saída do povo do Egito, nas casas, passou-se esse sangue nos umbrais, nos batentes das casas, para que quando viesse o anjo da morte, o primogênito de cada família não viesse a morrer. Então eles pegam muitos, né, infelizmente, pega essa passagem e transfere para os dias de hoje, usando o óleo para passar nos batentes das casas, para que quando o inimigo passar perto, né, ele não entre, ele não cause danos ou problemas. Porém, não existe base bíblica no Novo Testamento para isso. Vocês estão entendendo? Amém? Não existe. O que existe também no Novo Testamento, nós podemos dizer, e às vezes a gente faz isso, é a unção para separar alguém, né, para o ministério, mas apenas simbolicamente também, diferente da unção aos enfermos, que é específico para orar. E eu falo isso porque é Deus que escolhe aqueles que estão, que foram separados para estar à frente da obra, ou para irem e levar a mensagem sagrada. Irmãos, ungir objetos, ungir carro, ungir casa, ungir... Não. É para isso que Deus nos deixou a autoridade, para a gente orar e expulsar o mal e declarar para o inimigo e para quem quiser ouvir que a nossa casa é um lugar abençoado por Deus. Amém? E nós dizemos para o Senhor nesta oração: Eterno Pai, vem habitar aqui. O teu lugar está aqui reservado, o Senhor é bem-vindo. E onde o Senhor se encontra, o inimigo não vai causar, ele não vai trazer problemas ou dificuldades. Essa unção que vem do Espírito de Deus para os escolhidos do Senhor nos dá autoridade para isso. Amém? Amém, queridos? Amém. Nós também não acreditamos em cobertura espiritual, né? Como é que eu vou dizer? É um ensinamento, é um movimento que há em muitas igrejas, onde o pastor, ele como se fosse o guarda-chuva, e
E todos os membros, ou todos os fiéis, ou todos aqueles que estão na igreja, estão debaixo desse guarda-chuva. E tudo aquilo que é ruim, que é mal, tudo aquilo que não presta, vem, bate nesse guarda-chuva e não atinge. E não atinge os membros da igreja, não atinge os fiéis. Não, irmãos. E esse pastor, ele é uma autoridade tão elevada, que ninguém pode falar nada. Ele é impecável, ele é como se fosse o Papa, infalível, sabe? É uma espécie de Papa, inclusive, né? Porque não é o Papa da Igreja Católica, aquele que é a maior autoridade, né? E todo o restante está debaixo dessa autoridade. É mais ou menos isso. Porém, não há nenhuma base bíblica, mais uma vez eu digo, para esse movimento. A Bíblia diz assim que nós somos sacerdotes reais, povo adquirido, nação santa. Nós temos livre acesso à presença do Deus vivo e poderoso, aleluia, amém? Eu não preciso de um pastor acima de mim para dizer, olha, interceda por mim, porque eu preciso, eu não estou bem. Eu mesmo posso chegar, você pode, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu não preciso chegar em alguém e falar assim, ó, ore por mim, porque, sabe, eu vou fazer algo importante aí, ó, e eu preciso que o senhor ore por mim, pastor, porque, olha, se você não orar por mim, vai dar tudo errado. Irmãos, misericórdia, amém? Não era para eu entrar nesse assunto, mas eu entrei no assunto da unção, né? E muitas vezes as pessoas vêm e elas trazem ensinamentos, ou costumes, ou às vezes até de forma inocente. E é por isso que a gente precisa estar trazendo esses ensinamentos para que os amados irmãos caminhem, todos nós, na mesma direção. Amém? Amém, irmãos? Na mesma passada, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre. Eu já ouvi casos, irmãos, de que o pastor, ele está lá, né, finalizando o culto, e já era tarde. E alguns irmãos começaram a sair da igreja, porque iam perder a condução. E o pastor, ele falou assim, aqui tem autoridade. Ó, você que está indo embora, antes de receber a bênção apostólica, eu digo para você, ó, essa bênção não te acompanha, tá? E se essa bênção não te acompanha, cuidado, porque a maldição está te esperando. E é uma igreja, uma mega igreja, não é uma igreja igual a nossa aqui de 80, 100 pessoas. Irmãos amados, misericórdia. E não faz muito tempo isso não. Vale a pena nós nos aprofundarmos no conhecimento da Sagrada Palavra. Amém? Todos nessa igreja estarão perdidos? Vão para o inferno? É óbvio que não. Claro que não. Eu não estou condenando ninguém. Eu estou apenas aqui trazendo uma exortação, um conselho daquilo que é bíblico e daquilo que não é bíblico. Amém? Daquilo que nós podemos ou devemos fazer e aquilo que nós não seria bom, não é aconselhável, porque isso não glorifica a Deus. Amém? Por que é importante trazer uma palavra assim? Para que a gente viva uma vida mais leve, uma vida plena da graça e da alegria do Senhor Jesus. Amém? É isso. É muito importante isso. Glória a Deus. Eu não estou aqui acusando, apontando o dedo,
ou denunciando a condenação de nenhuma igreja, apenas dizendo aquilo que o próprio apóstolo João aqui fala. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. E isso significa que na igreja num todo há muitas pessoas que não fazem parte da noiva de Cristo, a qual vai encontrar o noivo. É o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita não somente a crer em Jesus, mas a viver na sua verdade. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, e ele nega Jesus, ele mente desde o princípio. Aquele que nega o filho, nega também o pai. E é interessante que João escreve lá no seu evangelho que Jesus pronuncia a seguinte frase: eu e o Pai somos um. Amém? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não apenas na unidade de propósito quando se trata da redenção, mas também a verdade de que o Pai e o Filho possuem igualmente a mesma natureza divina em toda a sua plenitude. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, ele estava explicitamente afirmando a sua igualdade com o Pai. Aleluia! Aqueles que creem desta forma ou nesta palavra não retrocederão, mas vão continuar, vão avançar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Vão permanecer na sua presença. Vamos ler os versículos dos versículos 24 ao 29 para nós encerrarmos. Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo estas coisas a respeito daqueles que querem enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Como ele os ensinou, permaneçam nele. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. A palavra permanecer e as suas variações, só nesse pequeno espaço aqui, nessas poucas linhas, aparece 5 vezes. E há um propósito nisso. E dentro desses propósitos, a gente aprende aqui 2 principais. A palavra que deve permanecer dentro de nós e a unção do Espírito. Temos ouvido as sagradas letras, a boa, poderosa e eterna palavra de Deus. Temos nos alimentado dela, temos crescido através dela. E eu aprendo aqui que
Essa palavra precisa estar enraizada, gravada. Ela deve estar fechada, guardada no sentido de trancada mesmo, com uma tranca poderosa que não pode ser aberta dentro do nosso coração. Irmãos amados, se essas palavras permanecerem em nós, e nós permanecermos nesta palavra, ou seja, na prática, ou seja, confiando e anunciando e colocando ela como uma prioridade acima de todas as demais na nossa vida, a Bíblia diz que nós poderemos pedir ao Pai o que quisermos e nos será feito. Amém? Essa mensagem, ela deve permanecer viva no nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Tanto tempo já se passou desde que a Bíblia foi composta, e ela foi reunida e se tornou o cânon sagrado, se tornou isso que nós temos aqui. E desde os primórdios, desde a antiguidade, nada mudou, nada foi alterado. Ela continua a mesma. Muitos manuscritos são achados. Podemos citar aqui os manuscritos do Mar Morto, se você puder pesquisar lá no Google. Todas as porções dos livros que estão lá nesses manuscritos, que foram preservados porque estavam dentro de jarros de barro, fechados, e cada versículo, cada palavra é exatamente igual ao que nós temos hoje. Não há alteração nenhuma. E isso mais de 2.000, se não me falha a memória, 2.300 anos atrás, se não estou enganado. O livro de Isaías foi escrito no ano 700 antes de Cristo, mais ou menos. E essas porções de manuscritos têm mais de 2.000 anos e são idênticos ao que nós temos hoje no livro de Isaías que está aqui. Incrível, né? Como não crer que há alguém por trás disso, preservando a fidelidade desta palavra, deste livro sagrado? Quem afirma não crer em Deus é porque realmente não quer Deus, ou porque está com o coração completamente endurecido e os seus olhos não conseguem mais enxergar a realidade do mundo espiritual. Amados, estamos vivendo os últimos tempos, e nesse tempo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, Paulo escreve assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Muito cuidado e aconselhe aqueles que você conhece também com amor, com graça, com firmeza, mas com misericórdia também. Aconselhe pessoas e tome cuidado para você também e eu também não irmos atrás de novas emoções, de novas revelações, de certas novidades que existem por aí. Cuidado com mensagens de autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto e não de autoajuda. Sim. Cuidado. Há muitos lugares onde se prega aquilo que nós queremos ouvir. Amém? Aquilo que massageia o nosso ego, o nosso eu. Tome cuidado. A Bíblia afirma que Deus nos ama, que Deus é amor, que Deus é gracioso, que Deus nos atrai para perto dele, que Deus não nos abandona, que Deus
Ele nos acolhe em seus braços nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, nos momentos em que muitas vezes nós estamos sozinhos. A Bíblia fala tudo isso. A Bíblia diz que Ele segura em nossas mãos. Quando a gente escorrega, Ele está ali, né? Ou a gente cai e tropeça, Ele vai lá e nos levanta. A Bíblia fala tanta coisa boa para nós. Porém, a Bíblia fala, por outro lado, ela fala que Deus é justo, que Deus, Ele coloca em prática a sua justiça todos os dias, em todos os momentos, que Deus é santo e Ele abomina o pecado. A Bíblia diz que Deus, um dia, e esse dia chegará em breve, Ele vai julgar a todos. Amém? Existe no final da linha, no final da história, apenas dois destinos: ou vamos para junto dele, e nós cremos que vamos, ou um lugar de sofrimento eterno. Amados, uma igreja fiel às Escrituras tem um equilíbrio entre essas duas realidades. Amém? Não esconde nada acerca da nossa vida enquanto estamos aqui. A primeira coisa é a palavra. Precisamos permanecer nessa doutrina, leais, ou fazemos tudo para sermos leais, fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque a consequência dessa fidelidade, ou a consequência dessa permanência, lá no verso 8 diz que é a vida eterna. A segunda coisa que deve permanecer nos crentes em Cristo Jesus, como eu já disse, é a unção do Espírito Santo. No meio protestante, nós observamos que há muitos que valorizam a palavra, a Escritura, e não dão tanto valor à unção e o poder do Espírito Santo. Outros já valorizam muito a unção e o poder, os dons, a manifestação do Santo Espírito de Deus, mas já não dão tanto valor à doutrina, às Escrituras. O ideal é um equilíbrio entre os dois, amém? É um equilíbrio. Poder, unção, manifestação do glorioso Espírito de Deus, que nos anima, que nos aviva, que nos dá forças, compreensão, clareza, a direção, e que nos leva para perto do Senhor, que nos convence do pecado. É importante, é fundamental a presença do Espírito de Deus, mas é também fundamental o conhecimento das Escrituras, para que nós saibamos exatamente como é esse mover todo, e o que realmente glorifica a Deus, o que Ele quer de nós, para onde nós estamos indo. Tanto a palavra, que deve permanecer em nós, a unção do Espírito Santo igualmente são fundamentais na vida de todo crente no Senhor Jesus. Esse é o equilíbrio ideal, amém? Jesus, quando ele foi afrontado pelos fariseus, se não me falha a memória, e ali eles tentavam pegar Jesus no erro, Jesus olha para eles e fala assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. As duas coisas caminham juntas, amém? O conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. Esse é o equilíbrio perfeito na vida de todo crente. Vamos finalizar lembrando que os anticristos não podem ser considerados terroristas,
que a igreja criou ao longo da história. Eles existiram e continuam existindo. São aqueles que estão sempre contra o Senhor Jesus. A palavra anti tem esse significado de ser contra ou de querer ocupar o lugar de. São anticristos. Porém haverá no futuro breve a manifestação do derradeiro anticristo, o pior de todos. Mas eu entendo escatologicamente, e eu não menosprezo aqueles que interpretam o retorno de Cristo de uma forma diferente. Eu creio na pré-tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes desta tribulação terrível que virá. Muitos acreditam que que a igreja vai ser arrebatada depois. Outros acreditam que ela vai ser arrebatada no meio desta tribulação. Mas isso não deve provocar nenhuma divisão entre nós, amém? Porque o mais importante é que nós estaremos juntos na eternidade. Aleluia! Se é antes, no meio ou depois, não importa. Amém, queridos? O que importa é o desfecho final, para a glória de Deus. Muitos desses anticristos saíram e continuam saindo do meio do povo de Deus. Por isso, aqui fica um alerta para nós. Os ensinamentos deles são mentirosos, são contraditórios, e a única forma de nós não sermos enganados é permanecendo firme nas Escrituras. Aleluia. É isso, amém? Feche os olhos. Medite sobre aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã. E se faltou algo, que o Espírito de Deus acrescente ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida pautada nesta mensagem tão maravilhosa, tão atual, tão digna de ser aceita dentro do nosso coração. Pai, nos dá, Senhor, a maturidade para discernirmos o que é falso e o que é verdadeiro. Que a sua palavra habite ricamente em nós, para que não venhamos a ser seduzidos por aquilo que é mal, aquilo que destrói, aquilo que pode nos distanciar do Senhor. Ó Deus maravilhoso, queremos que a unção vinda do Senhor, vinda do Teu Espírito, seja real e poderosa em nós todos os dias, todos os dias. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos, ó Deus, manifestar a Tua graça salvadora aos perdidos. Queremos levar a Tua mensagem que transforma o ser humano, uma mensagem de vida, uma mensagem que mostra o verdadeiro caminho. Por isso, Senhor, derrama desta unção, derrama do Teu poder sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja. Senhor, dá-nos a autoridade do Santo Espírito de Deus a cada dia. Dá-nos a graça de vivermos uma vida santa, para que essa autoridade seja real, seja poderosa e glorifique o Teu nome. Aleluia. Senhor,
dia. Essa unção que nos leva a vivermos uma vida que alegra ao Senhor. Oh Deus, em breve, muito em breve, o Senhor virá buscar o teu povo, a tua igreja. E como nós lemos aqui, muitos serão envergonhados. E nós, ó Deus eterno, não queremos estar nesse grupo. Por isso, Senhor, se o pecado vier querer nos enganar, se o inimigo montar ou armar situações que vão nos destruir ou nos matar espiritualmente, Senhor Todo-Poderoso, é nesses momentos que nós precisamos da unção, do poder do Espírito Santo e do conhecimento da Tua Palavra, para nós a usarmos como o Senhor Jesus fez quando foi tentado pelo maligno. Ó Deus, nós queremos, pela Tua graça, estarmos preparados para esse glorioso dia, o dia em que nós iremos nos encontrar contigo. Aleluia. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Aleluia. Diz para a pessoa que está ao seu lado assim: nós precisamos um do outro. Agora diz assim: me ajuda em oração. Me ajuda. Amém? Precisamos orar uns pelos outros, viver em comunhão e, se necessário for, exortar com amor uns aos outros. Amém? Nós vamos agora mostrar um vídeo e em seguida eu quero falar algo bem breve para vocês, para nós, para a igreja. Vamos lá?
Amém. Deus, em sua graça, abriu as portas para um novo espaço. E agora, nós como igreja, vamos arregaçar as mangas. Todos nós vamos trabalhar para que essa igreja, esse lugar, esse novo espaço esteja preparado com um único objetivo: alcançar mais vidas. E nós continuarmos em comunhão, crescendo e experimentando cada dia a alegria de viver como o corpo de Cristo até que Ele venha. Amém? Você está convidado, todos vocês. Amém. Essa semana, se Deus permitir, nós já iremos providenciar a documentação que eles estão pedindo e é isso. E a gente vai continuar informando vocês pelo WhatsApp, pelo nosso grupo. E eu quero dizer também que antes de nós fazermos qualquer tipo de trabalho aqui nessa mudança, a gente vai se reunir, tá? E nós vamos pedir opiniões, nós vamos fazer um planejamento para que nós façamos tudo de acordo com o que deve ser feito, né? Onde há uma multidão de conselhos, a Bíblia diz que ali existe a sábia direção. Amém? Contamos com vocês. E claro, é importante que todos participem, ou o máximo de pessoas participem, para que a gente se alegre junto e a gente se sinta pertencente a essa obra tão bonita que é a Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória Vamos a Deus. ficar em pé. Nós vamos cantar mais um louvor. Eu sempre esqueço do... Eu só tenho uma coisa a dizer aqui. Muito obrigado a todos. Eu sou grato a Deus por todos vocês. E digo assim, com toda humildade, né, toda simplicidade que eu tenho sempre pedido a Deus que ponha no meu coração. A gente não faz nada sozinho. Nós não tínhamos chegado até aqui se não fosse todos, cada um fazer um pouquinho. Amém? Amém. Cada um pouquinho, né? Aqui não tem melhor e não tem maior. Nós somos iguais. Aleluia.